Meus irmãos, vamos estar orando novamente, pedindo agora que Deus continue falando ao nosso coração e falando agora através da sua palavra, que é a espada do Espírito. Vamos orar. Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Continue conosco, Senhor, nessa manhã, como o Senhor já está operando. Te louvamos pelas nossas irmãs que foram recebidas. E nós suplicamos, fala agora ao nosso coração, por meio, Senhor, da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos na época da Copa do Mundo e esse questionamento muitas vezes surge, né? Quem é o verdadeiro rei? Quem é o verdadeiro rei? Nessa semana, o Messi marcou 3 gols, certo? 3 gols. E o pessoal ficou tão animado que ele marcou 3 gols, que o Ronaldo Fenômeno falou o seguinte: o Messi é, sem dúvida alguma, o melhor jogador de todos os tempos. Quando foi feita essa afirmação, um jornalista já entrou imediatamente dizendo o seguinte: mas que conversa é essa dizendo que o Messi é o melhor jogador de todos os tempos? Sem dúvida alguma, esse jogador, que era o Ronaldo Fenômeno, ele não viu o Pelé jogando. Porque o Pelé é o melhor jogador de todos os tempos. Ele é o rei do futebol. E nós temos também o quê? Lá, a Argentina fala o seguinte, que o Maradona nem é o rei do futebol. Eles falam que o Maradona é um tipo de um deus do futebol. Não é assim? Outros dizem que não. O melhor jogador de todos os tempos realmente é o Messi. Outros falam que é o Cristiano Ronaldo. Alguns chegam até a falar que é o Ronaldo Fenômeno. Tem pessoas até que falam do Neymar. E é interessante observar o seguinte: quando uma pessoa tem alguém que eles consideram rei, que eles consideram algo valioso, eles fazem de tudo para defendê-lo, com unhas e dentes. Quando o Ronaldo Fenômeno disse que o Messi era o melhor jogador, o Juca Kfouri, né, já ficou irritado, falou: você não conhece o Pelé, você não pode fazer essa afirmação de forma nenhuma. E, sem dúvida, algumas pessoas concordaram. Não, o Messi realmente começa toda essa discussão. Mas, por trás dessa discussão, sabe o que acontece? Existe algo no coração de todos nós, que é o desejo de ter um rei, que é o desejo de ter alguém para quem nós possamos nos submeter, para quem nós possamos nos ajoelhar, para quem nós possamos dedicar o nosso coração. Esse é um desejo do coração humano, um desejo muito grande. E a palavra de Deus nos fala que muito antes de existir o futebol, muito antes de as pessoas pensarem nesse tipo de atividade, Jesus veio e falou que veio com objetivo. Não apresentar um time de futebol, qualquer coisa que sim seja. Jesus veio e falou o seguinte: a primeira afirmação de Jesus, lá no Evangelho de Marcos, Jesus falou: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Em outras palavras, Jesus disse: eu vim trazer um reino. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Vamos repetir juntos? Vamos lá? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora só as mulheres. Só os homens. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Todos nós juntos agora. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O texto da palavra de Deus, essa afirmação de Jesus, ele fala que o reino de Deus está próximo. Isso mostra que nós, naquele contexto, naquela época, e como hoje também, nós precisamos do reino de Deus. Sabe o que isso indica? Indica o seguinte:
que há um reino perdido. Quando nós lemos a palavra de Deus, o que nós percebemos? Logo no início, Deus criou um mundo no qual tudo era perfeito. Tudo era perfeito. O relacionamento do homem com Deus era perfeito. Deus caminhava com Adão e Eva o tempo todo, conversando, dialogando como verdadeiros amigos. Havia uma harmonia muito grande entre Adão e Eva. Havia um relacionamento de intimidade grande do homem com Deus, com a sua esposa, a esposa com ele. Havia também, nós podemos dizer o seguinte, uma relação muito boa do homem com a natureza. O homem vivia em paz, vivia em tranquilidade, o coração tranquilo, sem tristeza, sem ansiedade, sem preocupação com o futuro. Não havia exploração, não havia miséria. Era um reino perfeito. Um reino no qual era conduzido e dirigido completamente por Deus. Deus governando aquele reino, Deus determinando tudo o que deveria acontecer, o coração do homem em paz, harmonia, tranquilidade, vitória, em todos os sentidos, em todas as áreas. Uma bênção muito grande. Mas, infelizmente, o que ocorreu? O homem chegou um momento que disse o seguinte: eu não quero mais que Deus reine sobre a minha vida. Eu não quero mais. Quando Deus estabeleceu esse reino, Deus estabeleceu uma condição para que o homem expressasse a confiança nele. Deus falou o seguinte: olha, você pode comer de toda a árvore que há no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Porque no dia que você comer, você vai morrer. O que Deus estava dizendo é o seguinte: olha, confia em mim. Eu estou orientando para você o que é certo e errado. E o errado nesse momento é você não comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Era simplesmente algo para que o homem expressasse que realmente confiava em Deus. Mas o que o homem fez? Ele simplesmente rejeitou essa orientação de Deus. Eu não quero que Deus determine a minha vida. A tal ponto que quando o homem foi tentado, qual foi a tentação? Se você comer desse fruto proibido, você vai ser como Deus. Você vai determinar para você o que é certo e errado. Não é Deus mais. E o que o homem fez? Ele foi e comeu do fruto proibido. Ao fazer isso, tudo mudou. Logo no início, o que ocorreu que a palavra de Deus nos fala? O homem sentiu-se nu. Sentiu que estava faltando algo na sua vida. Ele fez folha de figueira para tentar cobrir aquela sua nudez. Sentiu vergonha, algo que ele não sentia antes, começou a sentir algo mal no seu coração. Vergonha, culpa porque fez algo errado. Depois começou a ter complicações no relacionamento. Quando Deus conversou com ele, por que você fez isso? Ele colocou a culpa na mulher. Foi a mulher que você me deu. A mulher colocou a culpa na serpente. Olha, foi a circunstância da vida que fez com que eu cometesse o erro. O homem não estava assumindo o seu erro, o conflito começou, as guerras começaram. E aí, logo em seguida, o primeiro filho do casal, Abel e Caim, Caim foi e tirou a vida do próprio irmão. O homem escolheu seguir o seu próprio caminho, ser o rei da sua vida, achando que a sua vida seria melhor, que a sua vida ia desfrutar de melhores, seria muito mais feliz, e aconteceu exatamente o contrário. O homem acabou piorando a situação. E o tempo passou. E hoje o que nós percebemos? Violência, desentendimentos, conflitos de todos os tipos. O que nós percebemos? O coração do homem sofrendo, o homem passando por tristeza muito profunda no coração, às vezes por ansiedade, por angústias profundas na alma, porque ele quer tomar o controle da sua vida e parece que não dá certo, nada dá resultado, a situação se complicando cada vez mais, piorando. O homem comeu do fruto proibido, pensando, agora eu vou ter liberdade. E acabou ficando escravo dos seus próprios desejos, escravo das suas próprias paixões, consequências, sofrimento, dor, que não cessa o tempo todo, constantemente, ferindo o coração do homem. E é o que nós vivemos hoje. O homem querendo ser o rei da sua vida, tomando o lugar de Deus, sofrendo. E o mais difícil, sabe o que é? O homem fala o seguinte, isso aconteceu com cada um de nós, isso acontece. Não, eu pisei na bola, eu errei, mas não vou errar de novo.
Pode confiar em mim que eu não vou errar de novo, eu vou me esforçar agora, não vou fazer mais aquilo que eu fazia de errado. Passa um tempo, o que acontece? Faz a mesma coisa. Puxa vida, mas agora eu vou conseguir. Não consegue. Porque se tornou tão grave a situação do homem, como consequência desse ato, que ele não tem capacidade mais de fazer as coisas certas, está sempre errando. Os pensamentos dele são complicados, não conseguem entender as coisas. Quantas vezes nós não conseguimos entender o que está acontecendo conosco, as dificuldades, nós interpretamos errado as circunstâncias da vida, tudo como consequência de termos tirado Deus como rei da nossa vida e assumido a posição de rei. Nós determinamos, nós escolhemos, nós determinamos o que achamos que é certo e errado. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Se nós formos colocar na questão da alegoria do futebol, é o homem falar o seguinte, o jogador falar o seguinte, eu não quero técnico mais. Eu vou jogar sem técnico. Não, eu vou jogar do jeito que eu quiser. Imagina o que acontece no jogo, a pessoa jogando do jeito que ela quer. É uma catástrofe, né? Até para decidir onde que é o gol para onde que vai chutar a bola, vira uma confusão enorme. É exatamente o que acontece com o homem hoje. O reino perdido. O homem resolveu tornar-se o rei da sua vida, consequência, dor, sofrimento, morte, quebra de relacionamento, muita ferida na alma e em tudo que ocorre. E aí Jesus fala, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Quando Jesus fala o tempo está cumprido, é uma afirmação muito significativa. Por quê? O que Jesus está dizendo é que tudo o que aconteceu até a chegada de Jesus, dele foi algo coordenado, orientado, dirigido por Deus. Quando o homem pecou e se afastou de Deus, Deus, por amor, Deus resolveu, Deus estabeleceu, ele resolveu colocar em prática um plano para restaurar a vida do homem novamente. Para que o homem voltasse a ter um verdadeiro rei na sua vida. Para que isso ocorresse, o que Deus fez? Foi preparando tudo o que acontece no universo, tudo para o nascimento de Jesus Cristo. Por isso, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que lê-la de uma forma que não seja uma enciclopédia. O que é uma enciclopédia? Uma enciclopédia, você lá pega um livro, abre, quero saber, por exemplo, o que é um átomo. Vou lá, ler o que é um átomo. Quero saber agora o que é um protozoário. Eu vou lá, abro e vejo o que é um protozoário. Isto é, uma enciclopédia, eu vejo um assunto que não está ligado diretamente a um outro assunto. É algo que está com vários assuntos ali desconexos. Cada coisa tratando de uma situação diferente. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é uma história. Quando nós lemos a Bíblia, começamos a ler lá no livro de Gênesis e vamos até o livro de Apocalipse, toda a palavra de Deus é uma única história. Há muitos erros que as pessoas cometem lendo a palavra de Deus, pegando textos bíblicos lá do Antigo Testamento, pega aquele texto e torna aquele texto uma coisa gigantesca para que todo mundo obedeça aquele texto bíblico e esquece o quê? Que a palavra de Deus é uma história. É como assistir um filme. Quando nós estamos assistindo um filme, todo filme tem um final, não é assim? Um final. Se você assistir, pegar um pequeno trecho do filme, você não vai conseguir entender toda a história. Tem que assistir o filme inteiro. E a palavra de Deus também é assim. É um filme, é uma história. E essa história é uma história que mostra o seguinte: o homem, Deus o criou perfeito, colocou no lugar perfeito, com relacionamentos perfeitos, e o homem resolveu romper-se com Deus, tornar o seu próprio rei e sofreu as consequências. Aí Deus constrói toda a história, apontando exatamente para o quê? Para a chegada de Jesus, o rei. O rei que veio restaurar tudo aquilo que antes foi quebrado. E esse rei, para fazer isso, ele conquistou esse reino através da sua própria vida.
quando Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, ele estava conquistando com a sua morte o pecado que havia nos destruído, havia conquistado vitória sobre a própria morte, porque ele, naquele momento, ele estava vencendo todas as batalhas do nosso dia a dia. Cristo, na cruz do Calvário, ele pagou o preço para conquistar o reino. Não o reino territorial, mas o reino do nosso coração. E que é onde Cristo quer reinar, dentro do nosso coração. E ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. Cristo veio, em outras palavras, dizendo o seguinte: olha, eu vim para ser o técnico da sua vida, para controlar o jogo da sua vida. Eu quero assumir o controle total do seu coração. Por isso, Jesus veio para restaurar o reino do Senhor em nossas vidas. E é interessante que o texto bíblico diz o seguinte: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E quando se fala de rei, naturalmente nós pensamos o quê? Se é um rei, ele tem que ter poder, não é assim? Um rei tem que ter poder. Um rei sem poder, que eficácia ele tem? Que eficácia ele tem? Tanto é que quando as pessoas falam de jogador de futebol, elas falam das proezas dele, né? Ah, jogou 6 Copas, marcou tantos gols. O rei tem que demonstrar proeza, poder. Só que o nosso rei Jesus mostra um poder muito superior de tudo aquilo que nós possamos imaginar. O poder de Jesus como rei, ele se expressa de várias formas. Uma delas, lendo a palavra de Deus, é pela soberania dele. Jesus como rei, ele é soberano. Soberano significa o seguinte: que Deus, ele governa todos os detalhes da nossa vida, segundo por segundo, momento por momento. Deus coordena tudo, exatamente tudo o que acontece. Quando nós percebemos que o nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, governa todo o universo nos mínimos detalhes, o nosso coração encontra algo que todos nós almejamos: muita, muita paz. Vamos dar um exemplo para os irmãos. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí houve uma revolta no reino dele, e nessa revolta o que ocorreu? O próprio filho dele, Absalão, se revoltou contra ele. Absalão queria tirar-lhe a vida, e Davi fugiu do próprio filho. Os irmãos podem imaginar o que estava acontecendo no coração de Davi. Davi, como rei em Israel, sendo perseguido pelo próprio filho, Davi fugindo, ficou num lugar muito abalado, e Davi fala o seguinte, lá no Salmo 3 e no Salmo 4. Ele fala o seguinte: na sua angústia, naquele momento de dor, ele clamou ao Senhor. E ao pedir a ajuda de Deus, o coração dele encontrou paz. E ele fala o seguinte: em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Ele escreveu essas palavras enquanto seu filho Absalão estava indo contra ele. O que Davi expressa com essas palavras? Que o coração dele confiava plenamente e totalmente na soberania de Deus. Deus está cuidando de tudo, Deus está controlando tudo, Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. Por isso, meu coração pode descansar completamente e totalmente em Deus. Com essas palavras de Davi, Davi revela também o seguinte: que confiar na soberania de Deus envolve nós percebermos Deus agindo na nossa vida nos mínimos detalhes, tanto nas vitórias como nas perdas, tanto no sorriso como nas lágrimas. Esses dias atrás eu estava conversando com a Darcy sobre uma experiência que a minha filha Rafaela teve. Ela, como psicóloga, o primeiro serviço dela, né, como psicóloga, foi aqui em Campinas, numa clínica que foi inaugurada fazia pouco tempo, para cuidar de pessoas que estavam com dificuldade enorme ligado à questão da diabetes. E ela ficou muito entusiasmada para vir trabalhar aqui. Trabalhou cerca de, acho que, 6 meses. E ela acabou quase não recebendo.
E não deu certo. Aí eu estava até comentando, mas parece que... E aí, por que Deus permitiu essa experiência? Nessa experiência, para poder vir até aqui em Campinas, saindo de Sumaré, ela aprendeu a dirigir o carro. A Darcy foi junto com ela. Foi adquirindo segurança para conduzir o carro. Como psicóloga no primeiro serviço, ela aprendeu os processos naturais de atendimento. E agora, né, trabalhando, ela praticamente não tem agenda, tantos clientes que tem. Então, Deus trabalhou com aquela experiência da vida para prepará-la para algo maior no futuro. Deus faz isso o tempo todo conosco. E às vezes nossos olhos ficam cegos e não conseguimos perceber. Quando nós reconhecemos que o nosso Senhor Jesus reina e que Ele é soberano, que governa cada detalhe da nossa vida, nosso coração se acalma, porque está tudo nas mãos de Deus. Deus está no controle de tudo. Podemos descansar. Não precisamos ficar mais ansiosos. Não precisamos mais ficar angustiados, porque está nas mãos de Deus. Confiar em Cristo como soberano envolve ter essa percepção espiritual dentro do nosso coração. O poder do rei também se expressa, além da soberania, na sua graça. Graça significa favor imerecido. Não é assim? E nós precisamos da graça de Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores, fazemos coisas que desagradam a Deus. Precisamos do perdão de Deus, que é a graça dele em nossa vida, nos perdoando. E a graça de Deus tem uma outra dimensão. A graça de Deus nos dá força. Ela nos capacita para fazermos coisas que nós julgávamos que nós não podíamos fazer. Nós havíamos dito, comentamos anteriormente, quando nós cometemos um erro, nós falamos, eu vou mudar. E nós não conseguimos mudar. Parece que o erro volta novamente, parece que o nosso erro volta a ser praticado. E aí como é que faz? A graça de Deus nos capacita para vencermos o pecado. A graça de Deus nos capacita para termos uma nova vida em Cristo Jesus. A graça de Deus nos dá força para perdoar. A graça de Deus nos dá força para estender as mãos. Por quê? Porque a graça de Deus envolve perdão. Deus nos perdoou porque nós somos pecadores. Deus nos perdoou porque nós falhamos. E quando nós percebemos esse perdão de Deus em nossa vida, sabe o que ocorre? Nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e nós concedemos a mesma graça. Eu perdoo também aquela pessoa. Porque se Deus me perdoa dessa forma, como eu não posso perdoar? Como eu não posso estender a mão? A graça de Deus nos dá força para vencer. Paulo, em certa ocasião, ele estava como um espinho na carne, sofrendo muito com essa dificuldade. Ele orou a Deus e Deus falou assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus nos dá força para vencer. Tem terceiro poder que o Rei da Glória nos concede. Que o Rei nos concede, que é a glória. A glória é algo, meus irmãos, que podemos dizer que todo coração humano deseja. Quem não almeja glória? Quem não almeja glória? Quem não almeja glória? O Brasil é pentacampeão, né? Todo mundo está almejando que o Brasil seja hexacampeão. Só que toda glória humana tem uma característica. Os irmãos observem, é como se fosse um copo furado. Você tem uma glória e ele vai embora rapidinho, né? Rapidamente. Se o Brasil for hexacampeão, a pessoa vai ficar alegre o quê? Uns 3, 4 dias, depois foi embora, acabou. Não é assim? Acabou. Porque toda a glória que nós buscamos no nosso dia a dia, ela se vai com uma rapidez enorme e nós queremos uma nova glória. Parece que o nosso coração está sempre vazio. Não conseguimos satisfazer o nosso coração, por mais que nós o temos. Ah, eu quero uma profissão nova. Conquisto aquela profissão. Estou sentindo falta de alguma coisa que não sei o que é. Ah, eu quero conquistar aquilo na minha vida. Conquistei. Parece que está faltando alguma coisa. Sabe por quê? Nós fomos criados por Deus para vivermos para a sua glória. Quando o nosso coração se volta para viver para a glória de Deus, o nosso coração é preenchido completamente. Nós ficamos plenamente satisfeitos. Todas as nossas ações, tudo que nós fazemos, deve ser voltado para o nosso Rei, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, é importante nós percebermos o seguinte, quando Cristo fala,
O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo, ele está próximo de cada um de nós. E o reino de Deus é formado não por um time de futebol, por uma mesa, na qual todos nós somos convidados a sentar. Para sentar a essa mesa, Jesus diz o seguinte, olha só lá em Marcos 1,15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Para que esse reino de Deus seja real em nossa vida, não seja próximo, mas seja vivendo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, são duas ações necessárias. A primeira é arrepender-se. Sabe o que significa arrepender-se no texto bíblico? Que indica o seguinte, arrepender é, eu desço do trono. Não sou eu mais que vai governar a minha vida. Eu desço do trono. Eu me arrependo. Eu reconheço que todo o meu esforço para conduzir a minha vida do meu próprio jeito não tem dado certo. Só sofrimento eu acumulo no meu coração, dificuldades de relacionamento, de todo tipo. Nunca estou satisfeito, muita tristeza, muita angústia. Eu não aguento mais isso. Eu desisto. Eu desço do trono. Eu saio do trono da minha vida. Por isso que Jesus afirma o seguinte, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Temos que descer do trono. Arrepender é isso, descer do trono. É reconhecer que nós não temos condições de cuidar da nossa própria vida. E ao descer do trono, nós entregamos o controle total da nossa vida, inteiramente e completamente nas mãos de Jesus Cristo. Que é crer, confiar. É dizer, Senhor Jesus, eu coloco inteiramente a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor dirija, para que o Senhor controle em todos os sentidos, em todas as áreas. Isso é arrepender e crer. Nessa manhã, Deus fala ao nosso coração o seguinte, olha só. Quem está sentado no trono da sua vida? É uma pergunta que temos que fazer ao nosso coração. Quem está sentado no trono da sua vida? Quem é que está sentado? Alguém está sentado, com certeza. Como está funcionando esse seu reinado? Essa pessoa que está no trono. Como está funcionando? Está dando certo? Nessa manhã, Jesus nos convida a entregarmos toda a nossa vida, o controle da nossa vida, inteiramente nas mãos dele. Porque ele é o Rei dos Reis, no qual devemos nos consagrar, devemos nos render completamente a ele. Oremos. Senhor, nós suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor opere em nossa vida e em nosso coração, para que nós possamos nos render completamente a Ti. Para que possamos perceber, Senhor, o quanto necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia em nossa vida, que o nosso coração se submeta inteiramente, Senhor, a Ti. Senhor, nós reconhecemos que a forma como nós conduzimos a nossa vida, sermos o rei do nosso coração, não está dando certo. Acumulamos sofrimento, dores. Por isso, Senhor, nós pedimos perdão. Perdão por todos os nossos pecados. E nós nos rendemos inteiramente, Senhor, aos Teus pés. E confiamos no Teu amor, na Tua condução, na Tua direção em nossa vida. Opera, Senhor, no nosso coração.